Olá, nesse terceiro vídeo venho aqui para encerrar essa série de tira dúvidas sobre o desenvolvimento de projetos culturais. Nesse terceiro vídeo vamos tirar algumas dúvidas extras sobre o assunto. A primeira dúvida extra: como organizar o fluxo de caixa do meu projeto? O fluxo de caixa significa entrada e saída de dinheiro dentro do projeto. Projetos aprovados em editais de cultura vão ter uma entrada ou duas entradas de dinheiro. Então eu vou falar dos dois casos aqui. Quando o edital libera a verba total aprovada para o projeto em apenas uma parcela, você só vai ter uma entrada no seu fluxo de caixa. Então o que você vai ter que organizar são somente as saídas. As saídas vão ser os gastos que você vai ter durante a realização do seu projeto. E essa organização vai ser o relatório financeiro, que foi o que eu expliquei no segundo vídeo. Agora, se o edital é um edital que libera a verba aprovada para o projeto em duas parcelas, aí sim tem que ter organização do fluxo de caixa. O porquê disso é para não acontecer de você ter que fazer um pagamento e não ter verba em caixa para fazer esse pagamento. A primeira parcela vai vir após a assinatura do contrato e a segunda parcela normalmente vem após o relatório de acompanhamento. O relatório de acompanhamento você normalmente faz na metade do projeto ou em 80% do projeto, dependendo do edital de cultura. Após a entrega desse relatório de acompanhamento, normalmente tem uns 30 dias para a secretaria dar resposta aprovando esse relatório e depositando a segunda parcela do projeto. Então sempre é bom organizar o orçamento de acordo com o momento que você vai receber essas duas parcelas da verba aprovada para o projeto. O que a gente faz aqui dentro do lugar delas? A gente pega esses 20% e divide eles somente entre a equipe de produção. Por que a gente faz isso? Porque se a aprovação do relatório de acompanhamento for atrasada pela secretaria responsável pelo edital, a gente ainda vai ter os 80% para pagar o restante da equipe ou algum produto que a gente precisar comprar dentro do projeto. A gente prefere fazer assim aqui dentro do lugar delas, porque se essa segunda parcela de verba tiver algum atraso, os pagamentos que vão ser atrasados são somente da nossa equipe principal. E aí a gente não vai atrasar o pagamento de nenhum terceiro dentro do projeto. Segunda dúvida: como eu comprovo que meu projeto foi realizado? Eu já falei bastante sobre isso nos outros dois vídeos, mas vim aqui reforçar esse assunto. Vamos falar sobre indicadores qualitativos e quantitativos. Resolvi reforçar esse assunto para dar um exemplo mais claro de como você vai comprovar isso no relatório. Então, vou dar um exemplo de um indicador qualitativo e de um indicador quantitativo. No indicador quantitativo, você vai apresentar o público alcançado em números. Então, vou dar um exemplo de como apresentar esses números. Vamos supor que você faz uma atividade cultural do seu projeto dentro de um espaço privativo. O que você vai ter que apresentar no relatório de atividades para comprovar o seu público alcançado no dia do evento é um documento assinado pelo responsável desse espaço, falando o tanto de público que vocês alcançaram no dia de realização dessa atividade cultural. Então, toda atividade que você fizer, que tiver um responsável pelo espaço onde a atividade ocorreu, você tem que apresentar esse documento com o número de público assinado pelo responsável pelo espaço. E agora vamos falar sobre o indicador qualitativo. O indicador qualitativo é sobre a satisfação do público e a sensibilização que o público teve sobre a proposta do seu projeto cultural. Então, como que você apresenta um indicador qualitativo? Você pode apresentar isso de duas maneiras. Uma delas é uma pesquisa de satisfação de público, que você pode pedir para o público que frequentou a sua atividade cultural preencher. E uma mais direta é você pedir para uma pessoa que acessou a sua atividade cultural fazer um depoimento sobre o que ela achou sobre a atividade. Por exemplo, se você deu alguma oficina dentro do seu projeto cultural, você vai pedir para um participante dessa oficina se voluntariar a escrever um depoimento sobre como ele achou que foi o andamento da oficina. Esse exemplo de indicador qualitativo é bem interessante, porque aí você vai ter uma visão de fora de como seu projeto alcançou o seu público previsto dentro da realização da atividade cultural.
E para fechar, a última dúvida: quando começar toda essa prestação de contas? Aí venho reforçar mais uma vez o que eu falei até aqui. A prestação de contas é a última coisa que você vai entregar no desenvolvimento do seu projeto. Porém, faça ela desde o início do seu projeto. Dica de quem faz projetos há alguns anos: não deixe para fazer essa prestação de contas só no final do desenvolvimento do seu projeto. Então é isso, pessoal. Termino aqui essa série de tirar dúvidas sobre desenvolvimento de projetos culturais. E a última dica bônus é que, apesar de todo o trabalho, lembre-se de se divertir na realização do seu projeto. Porque pelo menos aqui dentro do Lugar Delas, a gente só escreve projetos que a gente tem muita vontade de realizar e a gente sempre fica muito feliz quando os projetos são aprovados. E já que a gente veio aqui ajudar vocês com esse plantão Tira Dúvidas, ajuda as produtoras também a continuarem fazendo os projetos que a gente gosta. Se você tá no YouTube, dá um joinha aí pra gente. E se você tá no Instagram, dá um coraçãozinho aí pra gente, por favor. E se puder, indica essa videoaula para mais pessoas, para que a gente alcance outras pessoas que tenham dúvidas sobre o desenvolvimento de projetos e que de alguma forma esses vídeos possam ajudá-las a realizar a vontade de produzir um projeto cultural. E obrigada pela atenção para quem assistiu até aqui.